Bom, olá pessoal. Nessa aula de hoje eu continuo falando de nematelmintos, só que dessa vez eu vou falar de um grupo na ordem Enoplida. Então eu já venho falando de nematelmintos há bastante tempo, eu falei de diversas ordens e hoje eu vou falar da ordem Enoplida. Aqui tem duas famílias, né, a Tricurídea e a Dioctiofimatide. Eu tenho bastante interesse, principalmente no Dioctiofilm, porque é um parasita que acomete principalmente espécies selvagens, como o lobo-guará, e acho extremamente relevante. Mas o que mais chama a atenção é que capilar e tricuris são dois tipos de parasita bastante comum na medicina veterinária e eles merecem uma atenção especial. Então, na ordem Enoplida, tem uma superfamília Dioctiofimatoidea ou Dioctiofimatoideae, que tem uma extremidade anterior simples e mais afilada que a posterior. O esôfago com duas porções, a primeira é simples e a segunda é formada por várias células. E esses parasitas, na maioria deles, eles têm um ciclo direto, o Dioctiofilma é a exceção. Então, a primeira família, né, é a Tricurídea, e tem uma subfamília que é a Tricurinae. E nesse tal Tricuris. Gente, Tricuris é um parasita bastante comum. Vocês vão encontrar muito na vida profissional de vocês. E ele acomete diversas espécies. Então, tem o Tricuris suis, que é em suínos, o Rupes em cão, o Discoller bovino em bubalinos, o Ovis em ovinos e o Tricuri em homem. Ele parasita o seco, que é a porção final, né, do lado do intestino, do intestino. Então, lá na região do intestino grosso, na porção do seco. O que acontece muito? Acontece muitas vezes desse parasita ter uma infecção cruzada. Então é muito difícil chegar à espécie. A gente sempre determina como tricuris. E mesmo quando trabalha com cão, com suíno, seja lá o que for, às vezes a gente não consegue chegar na espécie pela classificação. Então o mais importante é entender que o tricuris, ele tem o seu ciclo lá no seco, independente da espécie. Então, ele é um parasita pequeno, tá? A médio, então tem de 3 a 7 centímetros, o macho é um pouco menor, de 2 a 4 centímetros. A extremidade anterior é simples e mais afilada que a posterior, então dá para ver bem a diferença, né? O esôfago com duas porções, a primeira simples e a outra formando várias células, e a cena tem uma extremidade posterior simples, só que ela é ovípara, né? Então os ovos são bioperculados e espalhados no ovário. Então, em toda a estrutura, né, da fêmea tem os ovos. Os machos têm um espículo envolvido em uma bainha e tem um aspecto de prepúcio, característica também das capilares. Então, como é que é o ciclo do tricuris? Então, os ovos saem nas fezes e sai um ovo morulado, né? Desculpa, sai um ovo morulado, sai um ovo com estrutura, como está aqui nessa imagem. Quando fala que os ovos é bioperculado, esse é o ovo que tem o aspecto de duas bolinhas na extremidade, tá? No ambiente, ele se transforma em L1. O L1, o ovo é ingerido diretamente pelo hospedeiro definitivo, faz o ciclo e vai para a estrutura, né, para a mucosa cecal, onde vai se alojar. Os adultos saem na mucosa e permanecem na luz intestinal, tá? E ali na luz intestinal ele faz seu ciclo. Qual o problema? Em grandes infecções, por estar lá no seco, pode provocar uma enterite em cães, tá? Gastroenterite quando acomete também o estômago, porque pode fazer o quê? Pode fazer uma infecção primária, mas abrir porta para uma infecção secundária com bactéria, com outros organismos também, tá? Então, esse é o grande problema no caso do tricuris, que tem que tomar bastante cuidado, que uma infecção grande pode acarretar numa série de problemas. E isso pode levar desde uma infecção leve até uma infecção sistêmica. E muitas vezes ela pode até se tornar assintomática, ou seja, não manifesta. Não é muito comum, tá, ter uma infecção muito grande, mas em alguns casos ela pode produzir. Então, o Diactiophima renale, o tricuris, ele é um parasita que acomete os cães, né? Então faz todo o ciclo nesses hospedeiros. A outra subfamília é Capillarine, onde tem a capilária. Capilária é um parasita que ele acomete diferentes estruturas de acordo com a espécie. Então, rim e bexiga de cães e gatos, intestino delgado e bovino, intestino delgado de bovino, fígado de cão, gato, humanos e roedores e o inglúvio, que é o papo, de galinhas e perus. Então, cada um é capilária plica, capilária bovis, capilária hepática, capilária anulata. Então, é um tamanho pequeno, o ovo de capilária, o parasita capilária. Também, ó, é bioperculado, só que é bem menor. A extremidade anterior é simples e mais afilada.
bem parecido com tricúris. As fêmeas têm extremidade posterior simples, ovíparas, ovos bioperculados com parede reta e arrumados certinho dentro do ovário. Então, é uma estrutura um pouco diferente dentro do ovário. Os machos no espículo envolvido em baía, dando aspecto de prepúcio. O que chama atenção no ciclo da capilária, tá? Então, a capilária sai nos ovos também morulados, no ambiente se transforma em L1. O L1 é absorvido, né? É ingerido pelo sueteiro definitivo, e aí o L1 é liberado no tubo digestivo. Lá no tubo digestivo, ele penetra na mucosa, faz L1, L2, L3 e adulto. E do adulto, ele vai ou para o rim, bexiga, né? Se for em cão e gato, a capilária aplica. Se for a capilária bovis, vai para o intestino delgado de bovino, capilária hepática em fígado de cão, gato, humanos e roedores, e anulata em englúvio de galinhas e perus. Então, é um parasita bem fininho, tá? Bastante comum. E como ele tem esse ciclo, por exemplo, hepática, ele acaba se transformando num problema muito grave pela contaminação, tanto em roedores quanto carnívoros, como cães e gatos. No caso ali da imagem também uma raposa, tá? E pode acontecer também, segundo aquele ciclo ali, os ratos terem uma grande infestação e eles fazerem ciclar num ambiente silvestre. Então, capilar é um parasita bastante problemático. Quem for trabalhar com aves, algumas espécies são bem sensíveis a capilar. Uma delas é o tucano, que é acometido facilmente. E qual é a principal preocupação, né, em todos esses organismos? É que o ovo ele vai para o solo. E no solo ele faz o seu ciclo. Então, o que é interessante, principalmente quem for trabalhar com ave ou trabalhar com rato, é sempre trocar o fundo. E se for ave, que tem um substrato com tela ou com grade, que é para o animal não ter contato com as fezes. Então, diminui bastante. Quando a gente trabalha, eu trabalhei um tempo em zoológico, a gente tem uns recintos grandes, e nos recintos grandes tem uma área de areia, onde os animais acabam defecando e fazem seu ciclo, e a capilar ela acaba ciclando e reproduzindo muito rápido e se torna um problema. Então, sempre que for possível, separar as aves das fezes. Então, o ciclo biológico é bem rápido, tá? O capilar hepática, os ovos não saem nas fezes, tá? Eles ficam retidos no fígado. Então, como é que ele se contamina? A contaminação do carnivorismo ou por morte do animal. Então, quando o animal morre, ele libera. Então, tanto o cachorro quanto o rato. Mas acontece em alguns casos, por exemplo, de roedores, eles podem apresentar o canibalismo. Então, um rato come outro e acaba se infectando. Na capilar anulata, pode correr hospedeiros paratênicos, que seriam minhocas, tá? Anelídeos. E aí, eles ajudam no ciclo para poder facilitar a contaminação. E o diagnóstico é pela técnica de Willis e Hoffman, tá? Então, e essa técnica a gente vai conversar em outro momento. Na importância da medicina veterinária, só em alto grau de infecção, ou de infestação, desculpa, é que ocorrem reações inflamatórias por penetração na mucosa. Então, quando eu tenho muita infestação parasitária e eu tenho uma grande infecção de penetração na mucosa, é que tem algum problema. O capilar hepática, ele pode trazer junto uma cirrose hepática. Não é tão comum, tá, de acontecer, mas pode ocorrer. Lembre-se que capilária para ave é um problema bastante grave. E a outra superfamília, né, o Dioctiophimoide, tem a família Dioctiophimatidae e a subfamília Dioctiophimatidae. O Dioctiophima renale, ele é um hospedeiro. O hospedeiro definitivo deles são carnívoros. Apesar de aqui na maioria dos livros falar que o principal preferência são cães, eu posso falar para vocês que ocorrem em diversas espécies. Eu trabalhei muito tempo com lobo-guará e quase que todos os lobos-guará que eu trabalhei, quase todos tinham um parasita, um Dioctiophima renale. Então, é bem comum, tá, ocorrer Dioctiophima renale em lobo-guará. Ele tem um hospedeiro intermediário, que são anelídeos e peixes ducícolas. Esse verme é um verme renal. Ele não é um verme que vai para o trato digestório, tá? Ele é um parasita que vai para o rim. Então, como é que ocorre? Quais são as características desse parasita? Ele pode ser encontrado solto na cavidade abdominal ou dentro de um rim. Vou falar para vocês, eu nunca encontrei em cavidade abdominal, sempre no rim e sempre no rim direito parasitando. Então, ele pode estar no tecido cutâneo, na próstata, na bexiga, no ureter, na uretra, pode estar em vários lugares.
mas 99% das vezes ele estará no rim. Não, a fêmea desse parasita ela pode até ter um métota, então é um parasita bem comprido, e o macho ele apresenta uma bolsa copuladora. O maior local de ocorrência é o rim direito. Por quê? Porque a artéria renal direita, ela é cranial, ela é antes. Então, por isso que o parasita normalmente vai. Então, como é que ocorre isso? Os ovos saem na urina de forma morulada, ou seja, com aquelas bolinhas, tá? No ambiente, o L1 se desenvolve dentro do ovo. Aí, o L1, o ovo larvado, ele é absorvido, ele é ingerido por uma anelídeo, por uma minhoca. Tem alguns artigos que falam até de um anelídeo chamado Lumbricus variegatus, que seria um dos principais hospedeiros que fazem um ciclo. Em algumas regiões, onde eu trabalhei no Parque Nacional da Serra da Canastra, lá tinha muito minhoco-sul, e eu suspeitava que ocorria com minhoco-sul. Aí, o ovo larvado ele vai para a cavidade celomática do anelídeo, e o anelídeo vai ser vai ser ingerido por um peixe. Quando o peixe ingere o anelídeo, né, esse anelídeo já transformou o L1 em L2, então ele faz com que tenha na cavidade digestiva do peixe o L2, transformando em L3 e L4. Quando o cão ingere o peixe, ele acaba ingerindo o L4. No tubo digestório, né, do cachorro, ele vai se transformar em adulto, a L4, desculpa, quando ele entrar no tubo digestório, ele vai ser eliminado o parasita do interior do peixe, vai fazer a migração para o rim direito, e quando chega lá no rim direito, é que ocorre até o final do seu ciclo, ele se transforma em adulto. Então, uma grande característica diferente desse ciclo biológico é que precisa de urina, né, e não de fezes para fazer o exame. Só que por muito tempo eu discuti, conversei bastante, porque em natureza não é tão comum, por exemplo, o lobo-guará se alimentar de peixe. Na imagem que vocês têm aí, ali tem uma lontra que se alimenta tanto de peixe como anfíbio. E o que se fala? O L2, quando ele vai para o peixe, né, e ele ingere o anelídeo com o L2, para se transformar de L3 a L4, ele faz um ciclo na guelra do peixe, porque tem uma maior taxa de oxigenação. E eu sempre discordei do peixe, porque lobo-guará quase nunca se alimenta de peixe. E a minha suspeita sempre foi anfíbio. E como, o que acontece? O girino, que tem um sistema de guelra, vai se alimentar do anelídeo e vai fazer o ciclo na guelra, e depois, quando se transforma em sapo, ele vai ser predado pelo lobo-guará ou por qualquer outro carnívoro. E eu vi um artigo há pouco tempo descrevendo em sapos em Santa Catarina exatamente a presença de Dictyofilma renale na sua fase larval em anfíbios em sapo. Então, eu acho que peixe ele tem grande força para fazer o ciclo quando for lontra, alguns outros animais, mas é mais comum ocorrer do que a gente imagina em anfíbio esse ciclo, tá? Então, é bem interessante esse artigo mostrando a presença do parasita em anfíbio. Então, a importância na medicina veterinária é que ele come todo o parênquima renal, pode provocar insuficiência renal, mas lembrem-se, o rim do animal, para ele apresentar insuficiência, o cão ele tem que perder 2/3, né? Então, se ele perder um rim só, não tem problema. O que acontece normalmente? Se o animal tiver um quadro muito ruim, pode ir a óbito, mas normalmente ele tem uma compensação pelo outro rim. Então, ele tem uma hipertrofia pelo rim que sobra, que é o rim esquerdo. Se o parasita estiver na cavidade abdominal, ele pode até provocar uma peritonite. Então, aqui eu tenho até 2 trabalhos, né, que trazem informação sobre o Dictyofilma renale em lobo-guará. Então, tem desde a sua descrição, né, toda a região ali de Goiás, como trabalhos feitos com ultrassom. Então, foi bastante relatado, porque os primeiros lobos-guarás que foram para fora do Brasil em diversos zoológicos, eles morriam depois de um tempo. E todos os animais que morreram, ou a maioria deles, tinham o rim direito parasitado. E aí, o que os livros traziam? O lobo-guará morre por conta de insuficiência renal. Fazia avaliação, durante a vida ele não tinha nada. Com os estudos em natureza, a gente começou a descobrir que o lobo-guará, ele quase que coevoluiu com esse parasita. Então, é muito difícil um animal de vida livre apresentar um
um problema, mesmo ele não tendo um rim, e o rim tem um casal de Dictyofilma renale. Então, é um parasita muito legal e ele faz parte principalmente de quem trabalha com conservação de carnívoros aqui no Brasil, tá certo? Então, essa é a parte final dessa aula e eu encontro vocês na nossa próxima discussão.